Convidar a abrir a tua Bíblia, assim mesmo de pé. Estamos em Eclesiastes. Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ler apenas um verso, vamos ler o versículo de número 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1. Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor Deus: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que não venham os dias maus e chegam os anos dos quais digas, não tenho neles contentamento. Palavra do Senhor. Amém. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos a dedicar e consagrar em tuas mãos este momento. Senhor, conduza-nos desde o princípio até o término. Uma coisa eu te peço, Deus: que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu desapareça, que o Senhor apareça nesta manhã. Fale uma palavra para o teu povo. Nós não podemos, mas o Senhor pode trazer o renovo que cada um de nós precisa. Eu não posso dar o que os meus irmãos precisam, mas o Senhor pode. Por isso eu te peço encarecidamente, meu Deus, trabalha no nosso meio. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Tome teu assento, por gentileza. Quero eu começar por agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradeço ao Todo-Poderoso por mais uma oportunidade que Ele me dá de estar aqui na manhã de hoje e poder ministrar a palavra para os irmãos aqui presentes. Quero agradecer aos meus pais, que muitos têm dado, muito têm feito para o êxito da minha carreira, do meu ministério, da minha vida. Agradeço ao meu pai, o reverendo Ananias Alberto, meu mentor, que me tem instruído, a liderança da igreja, o secretário, o cooperador Emílio Velo, pela oportunidade que nos dão de mais uma vez estarmos aqui e poder ministrar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Agradeço também a você que se faz presente, pela tua presença no culto de hoje, culto da palavra. E acredita que hoje Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem alguma coisa para ministrar em teu coração. Graças a Deus. Entrando naquilo que é a nossa mensagem, nós lemos o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1, que ele vai dizer: lembra-te, pois, do teu Criador no dia da tua mocidade, no dia da tua juventude, para que não possas, perceber que enquanto você foi jovem, enquanto você cresceu, você não conseguiu fazer aquilo que Deus ordenou em nossas vidas. Quando você lê o livro de Eclesiastes capítulo 12, o texto que nós lemos, enquanto fazia algumas pesquisas, eu percebi que o livro foi escrito no ano de 935 a.C. E foi Salomão quem escreve este livro que nós acabamos de ler. E Salomão escreve este livro com um alvo e vários propósitos. Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, e um dos propósitos pelo qual ele escreve este livro é de mostrar que sem Deus não há realização nem felicidade verdadeira. Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, repito, e um dos propósitos é de nos mostrar, de nos fazer entender que sem Deus não há realização nem felicidade verdadeira. Salomão, ele escreve este livro. Neste texto, Salomão, ele reflete sobre a vaidade, reflete sobre a vida e a futilidade humana. Salomão aponta as coisas más e nos exorta a aproveitar o que é bom, sobre o temor do Senhor Jesus. Salomão também retrata nesse texto o vazio e a perplexidade da vida sem um relacionamento íntimo com Deus. Por isso, quando eu leia esse texto, eu percebi e entendi, e quero também que no final dessa mensagem
os irmãos possam entender que o servir a Deus não se adia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trago como tema da minha mensagem: o tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de servir a Deus é agora. Olha, quando você faz uma análise do mundo que nós vivemos hoje, quando você faz um mapeamento, uma análise dos tempos que nós estamos a passar hoje, você vai perceber, você faz uma comparação entre as idades, você vai conseguir entender que uma pessoa ou um homem que se converte, que entrega a sua vida para Jesus, na sua terra idade, com seus 11, 12 anos, ele cresce tendo uma vida espiritual ativa. Ele cresce tendo experiências com o Espírito Santo. E essa pessoa que se converte com pouca idade, ela é livre, ela é guardada de vários erros. Mas você vai perceber que hoje, no mundo que nós vivemos, quando você adia o tempo de servir a Deus, quando você adia o tempo de entregar a tua vida para Jesus, você vai cometer muitos erros na vida, que se você entregasse a tua vida para Jesus antes, você poderia evitar esses erros. Você vai compreender que uma pessoa, um jovem, que entrega a sua vida para Jesus com 22, 24 anos, você vai perceber que ele até pode servir a Deus, mas a maneira como vai servir a Deus não se compara com quem entregou a sua vida a Jesus na sua terra idade. Por quê? Porque quem entrega a sua vida para Jesus tarde, com 22, 23 anos, já viveu muita coisa no mundo, já experimentou muita coisa no mundo. Por isso eu quero que você perceba que o tempo de servir a Deus, ou o servir a Deus, não se adia. O servir a Deus é hoje, é agora, enquanto você tem vida, enquanto você vive. E eu quero, amados e queridos no Senhor, também frisar aqui que enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiz uma análise e eu comecei a perceber que, afinal de contas, nós precisamos entender a necessidade de andarmos com Cristo. Conforme eu dizia no princípio, quando você faz uma análise, você vai perceber que o mundo em que nós vivemos hoje nos traz as coisas de uma maneira mais fácil por causa da internet. Hoje você vai perceber, hoje você vai ver que adolescente de 14, 15 anos, por não entregar a sua vida para Jesus, já experimentou coisas que se calhar os mais velhos ainda não experimentaram. Você vai perceber que adolescentes de 14, 15 anos, por não entregarem a sua vida para Jesus na sua terra idade, sabem coisas que se calhar os mais velhos não sabem. E às vezes você se pergunta: mas como é que o meu filho, com essa idade que tem, faz coisas que você não consegue fazer? Muitas das vezes nós adiamos o tempo de servir a Deus, e por causa de adiarmos o tempo de servir a Deus, por causa de adiarmos o tempo de entregarmos a nossa vida para Jesus, muitas das vezes nós ficamos expostos a muitas falhas, muitas das vezes nós ficamos expostos a muitos erros dessa vida. Porque quando você entrega a tua vida a Deus na tua terra idade, você vai evitar experimentar o álcool, você vai evitar experimentar o cigarro, você vai evitar experimentar o sexo antes do casamento. Mas você vai perceber, você vai entender que o tempo que nós estamos a viver hoje, adolescentes com pouca idade já experimentaram coisas que só deviam experimentar quando um dia contraem-se seu matrimônio. Por quê? Porque nós adiamos o tempo de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Salomão, ele nos exorta para dizer o seguinte: lembra-te, pois, do teu Criador no dia da tua mocidade. Enquanto eu lia, eu também entendi, eu também comecei a perceber que, afinal de contas, a melhor fase que você entrega, a melhor fase que você deve servir a Deus é na tua juventude. A melhor fase que você deve dar para Deus é na tua terra idade, na tua adolescência, na tua juventude. Porque hoje, muitos de nós nos comportamos como quem? Como Nicodemos. Quando você lê o livro de João, você vai encontrar a história de Nicodemos. E a Bíblia relata, a Bíblia conta que Nicodemos era um homem que, quando olhou para Jesus, ele até reconheceu, ele até admitiu. Mas Nicodemos, ele no princípio não aceitou mostrar que ele era seguidor de Cristo. Não aceitou divulgar ao mundo que ele, na verdade, aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso também acontece com muitos de nós. Quer dizer, já estamos na igreja, mas ainda assim fingimos
agimos, brincamos de ser crente. Já estamos na igreja, mas ainda adiamos o tempo de nos doarmos para Cristo. Sabes, amados e queridos no Senhor, eu começo a entender, começo a compreender que quando você adia o tempo de servir a Deus, no futuro você vai se deparar com problemas que você deveria evitar. Você pode evitar várias coisas agora, se você entender a necessidade de servir a Deus, se você entender a necessidade de andar com Deus. Sabe, muitas das vezes você para, você reflete, você pensa, e você, quer dizer, o teu filho já cresceu, o teu filho desenvolveu, e hoje você não consegue lhe trazer na igreja, hoje você não consegue lhe pregar a palavra, hoje você não consegue lhe falar de Jesus, por causa, ou seja, porque você nunca um dia pregou a palavra no teu filho, na tua terra-idade. Hoje você acorda às madrugadas para orar a favor da vida dele. Você poderia evitar isso se você pregasse a palavra na sua terra-idade. Louvado seja o nome do Senhor, pois a palavra ela vai nos afirmar dizendo: instrui o menino no caminho do Senhor, aonde ele deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Eu começo a entender também que quando você recebe a palavra muito tarde, quando você recebe o evangelho muito tarde, vai acontecer o que nós costumamos a ver nos nossos dias atuais. Vai acontecer o que nós, há muitas das coisas que nós nos deparamos com ele hoje. O irmão é crente, se converteu, veio para a igreja, mas ainda continua com os vícios. Veio para a igreja, mas ainda está amarrado nas drogas. Veio para a igreja, mas ainda está amarrado no álcool. Veio para a igreja, mas ainda está amarrado na prostituição. Veio para a igreja, mas ainda está amarrado na mentira. Deixa-te dizer algo muito importante. Você precisa entender que o tempo de servir a Deus é agora. O tempo de servir a Deus não se adia, amados e queridos no Senhor. Nós precisamos entender algo muito importante que Salomão nos exorta. Salomão está a dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua velhice, amém? Não, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Olha, quando você faz uma análise no mundo, você vai compreender, você vai entender que tem pessoas hoje que ainda dizem assim: não, eu não vou entregar a minha vida para Jesus agora, porque ainda sou novo, preciso viver a vida, preciso aproveitar a vida. Amados e queridos no Senhor, você precisa entender que o que Deus quer, o que nós precisamos na verdade carregar, o que nós precisamos na verdade entender, é que quanto mais cedo você entregar a tua vida para Jesus, melhor será a tua vida. Quanto mais cedo você entender que você precisa servir a Deus, olha, não basta entregar a tua vida para Jesus, mas é necessário que você entenda que você precisa servir a Deus. Uma coisa é entregar a tua vida para Jesus, e outra coisa é você começar a servir a Deus. Porque muitos estamos aqui sentados, entregamos num dia, nós viemos aqui para frente, entregamos a nossa vida para Jesus, mas nunca procuramos um dia a servir a Deus. Conforme dizia o nosso pai, reverendo Ananias Alberto, muita gente está aqui sentado e a única coisa que leu na Bíblia Sagrada é a capa. A única coisa que ele conseguiu ler é o que está escrito Bíblia Sagrada. Nunca pegou a Bíblia para desfolhar, nunca pegou a Bíblia para meditar. Por isso é que nós estamos a ver crentes com um pé na igreja e um pé no mundo. Por isso é que estamos a ver crentes que não conseguem avançar, não conseguem desenvolver. Por quê? Porque muitos de nós ainda não entendemos que o tempo de servir a Deus não se adia. Hoje você veio para a igreja, você está a ouvir a palavra, escuta, você não sabe qual é o dia que Deus preparou para te abençoar. Você não sabe qual é o dia que Deus preparou para te tirar das drogas. Você não sabe qual é o dia que Deus preparou para te tirar do poço e te levar lá em cima. Mas muitos de nós ainda viemos da igreja e não conseguimos entender a necessidade de servir a Deus. Muitos de nós somos ingratos com Deus. Sabes o porquê? Você nunca se perguntou o porquê que você passa meses, os teus filhos passam meses, na tua casa ninguém adoece, todo mundo está bem, e ainda você pensa que é tua sorte.
Você vive, quer dizer, você tem os teus filhos na escola, constantemente estão a atravessar as estradas. Você ouve no telejornal que o fulano morreu por acidente, ouve que o fulano foi atropelado, mas os teus filhos saem de manhã, voltam à tarde, vão para a escola, nada lhes acontece, ainda você pensa que é tua sorte. Você precisa entender que Deus está a lhe guardar, porque Ele precisa daquela alma para servir. Você não sabia, mas você está a matar muitas vidas ao não pregar a palavra para o teu filho. Porque quem sabe, o filho que você vai lhe pregar a palavra, um dia vai crescer e vai se tornar pastor. Um dia vai crescer e vai começar a pregar a palavra para os perdidos. Dizia o reverendo Ananias Alberto, o atraso da igreja está a levar o mundo a uma decadência. O atraso da igreja, o atraso do evangelho está a levar esse mundo à perdição. Sabes o porquê? Se você pregasse o evangelho naquela pessoa que teve relações sexuais 3 vezes antes da primeira experiência sexual, ele nunca um dia poderia novamente experimentar o sexo. Por quê? Porque você lhe pregou a palavra, mas por sermos negligentes, por não pregarmos a palavra a tempo e hora, por adiarmos o tempo de servir a Deus, por adiarmos o tempo da nossa conversão, o mundo está a entrar em decadência. Entenda, amado e querido no Senhor, que Salomão nos exorta em Eclesiastes 12:1. Lembra-te, pois, do teu Criador no dia da tua mocidade. Por que muitos de nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, mas não conseguimos servir? O reverendo, na edição passada da cruzada, quando ele ministrava, ele dizia assim: olha, tem pessoas que estão na igreja e estão a sofrer, ele não sabe o porquê que está a sofrer. Se calhar são maldições hereditárias que passam de geração em geração. Mas há pessoas que estão aqui na igreja, estão a sofrer, ele sabe o porquê que está a sofrer. Ele sabe que foi na chibia, mexeu, não deu certo e agora as coisas viraram contra ele. Você não pode, quer dizer, nós não podemos aceitar sofrer, carregar o fardo de uma outra pessoa, não. Jesus já carregou o fardo por nós. Não há necessidade de você começar a levar culpas de outras pessoas. O porquê que nós vemos na igreja e não conseguimos servir? O porquê que nós vemos na igreja não conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade? É porque muitos de nós sabemos que você está assim, você passa por essa situação, é porque você não entregou realmente a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que Salomão está a nos dizer o seguinte: lembra-te, pois, do teu Criador no dia da tua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas, amados e queridos no Senhor, que se refletem até hoje em nossas vidas, porque falhamos na nossa juventude, porque falhamos na nossa mocidade. Olha, há tempos atrás eu pregava, eu dizia assim: escuta, isso é muito importante que eu vou te dizer hoje. A vida é feita de decisão. O que você decide hoje pode determinar o teu fracasso ou o teu sucesso. Quando você lê Lucas, você vai encontrar a história do rico e a história do Lázaro. Você vai perceber, a Bíblia diz que o rico era um homem rico na verdade. A Bíblia não menciona o seu nome, mas a Bíblia diz que era um homem que vestia-se de linho finíssimo e de púrpuras. Mas uma decisão ele tomou, de não entregar a sua vida para Jesus. Por causa da decisão que aquele homem tomou, ele foi para o inferno, foi para o Hades. Mas você vai perceber que Lázaro, a Bíblia diz, era um homem pobre, era um homem mendigo, mas ainda assim, ele carregava Jesus na sua vida. Ele tinha recebido Jesus como único e suficiente Salvador. E por causa da decisão que ele tomou de receber Jesus como único e suficiente Salvador, na sua morte, ele foi para o céu de Abraão, ele foi para os céus, por causa de uma decisão. Eu disse no princípio, escuta, o que você fez no teu passado, muitas das vezes pode se refletir no teu futuro. A decisão que você toma hoje na tua juventude pode se refletir quando um dia casar. Você hoje é jovem e você brinca de experimentar o sexo com qualquer pessoa que te apetece. Você hoje é jovem e você brinca, quer dizer, na tua juventude, enquanto você precisa aproveitar para servir a Deus, e você vive na prostituição, e você vive no cigarro, você vive na bebida. O dia que você desenvolver
resolver. Tudo que você fez no passado vai te cobrar, porque Deus perdoa o pecador, mas as consequências acompanham aquele que cometeu o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, amados e queridos no Senhor, que nós precisamos entender a necessidade de servir. Porque o erro que você comete hoje, a decisão errada que você comete hoje, pode levar a tua vida à ruína, pode levar a tua vida ao fracasso. Escuta, se Davi não tomasse a decisão de lutar contra Golias, a casa dele nunca deixaria de pagar imposto. Se Davi não tomasse a decisão de lutar contra Golias, ele não teria a mulher do rei como sua esposa. Por causa de uma decisão, a família de Davi foi tirada da pobreza e deixou de pagar imposto. Escuta, amados e queridos no Senhor, a decisão que você toma hoje pode determinar o fracasso ou o sucesso da tua vida. Decisões erradas geram futuros frustrantes. Decisões erradas que você toma hoje vai gerar futuros frustrantes para a tua vida. E às vezes é um erro que você cometeu. Quem pode pagar vão ser os seus filhos. É um erro que você, pai, cometeu, que você, mãe, cometeu, mas os teus filhos vão pagar pelos teus erros. Mas para que nós possássemos, ou seja, para que nós evitemos isso, nós precisamos entender a necessidade de servir a Deus. Nós precisamos entender a necessidade de andar com Deus. Mais uma vez eu quero repetir, amada igreja, o servir a Deus não se adia. Andar com Deus não se adia. Receber Jesus como único e suficiente Salvador não se adia. Nunca procura servir a Deus depois, não. Nunca procura servir a Deus quando você te apetecer. Nunca sirva a Deus depois. Nunca adia o tempo de servir a Deus. Escuta, porque se calhar hoje você decidiu não servir, hoje você decidiu não ir à igreja, mas se calhar é o dia que Deus preparou para te abençoar. Se calhar é o dia que Deus preparou para te dar vitória. Hoje você decidiu não servir a Deus. Hoje você decidiu não ir à igreja, mas se calhar o dia que você negou a igreja é o dia que Deus preparou para te tirar do lugar onde você está, para te dar vitória, para te levar no auge. Mas ainda assim muitos de nós somos negligentes e procuramos servir a Deus depois. Mas o que o Eclesiastes está nos exortar aqui: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Se calhar você já é mais velho, você já é jovem, você já é adulto, e você deve estar se perguntar: mas eu não servi a Deus na minha mocidade, o que é que eu devo fazer? Pregue a palavra para os teus filhos. Os teus filhos precisam servir a Deus. Os teus filhos precisam andar com Deus para que possam evitar certos erros. Escuta, amados e queridos no Senhor, se os que estão na igreja ainda erram, se os que estão na igreja falham, os que cresceram com Deus erram, quanto mais aqueles que estão no mundo, quanto mais aqueles que estão na drogas. Deus está a te exortar dizendo o seguinte: não permita que os teus filhos entrem nas drogas por causa do teu erro. Não permitam que os teus filhos ficam na prostituição por causa de uma falha tua. Não, procure servir a Deus na tua juventude. Prega a palavra para os teus filhos. Amados e queridos no Senhor, aonde você passou, os teus filhos não podem mais passar. O desprezo que você passou, os teus filhos não podem mais passar. Mas só não vão passar se você começar a pregar a palavra, se você começar a ensinar a Bíblia, se você começar a evangelizar. Amados e queridos no Senhor, eu quero que você perceba que o tempo de servir a Deus não se adia. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de servir a Deus não se adia. O tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de servir a Deus é agora. O tempo de servir a Deus é hoje, é agora. Você tem a oportunidade hoje para servir a Deus, sirva. Você tem a oportunidade hoje para trabalhar na obra, trabalhe, porque o tempo de servir a Deus não se adia. Olha, há problemas na vida que é você quem deve resolver, que é você quem vai resolver. Mas há problemas na vida que nem o pastor vai resolver, é Deus quem tem que resolver. Mas escuta, Deus muitas das vezes não resolve, não responde a nossas orações. Por quê? Porque nós muitas das vezes temos sido ingratos. Porque nós muitas das vezes não sabemos como agradecer a Deus.
Eu dizia no princípio, você passa o dia completo bem com saúde, mas quando chega o dia de domingo para ir na igreja, o culto é 10 horas, ainda você chega a 11 horas. Isso significa que você não está agradecendo, você não está sabendo como agradecer a Deus. Sabe por quê? Nenhum tipo de riqueza paga o sacrifício que Deus fez por ti. Olha, nada que você vai fazer nessa vida recompensa aquilo que Deus fez por nós. Mas algo Deus nos ensina como nós podemos agradecer. Romanos vai dizer: oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável para Deus. É uma das formas que nós podemos usar para agradecer a Deus. Mas muitos de nós ainda nos furtamos. Muitos de nós ainda não sabemos como agradecer. Muitos de nós ainda não sabemos. Quer dizer, Deus nos tem dado oportunidade para servir. Deus nos tem dado oportunidade para agradecer. Mas muitos de nós não sabemos como agradecer a Deus. Não sabemos como pagar o sacrifício que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Mas eu quero que você perceba, Romanos, conforme eu dizia, nós precisamos entender a necessidade de entregar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso significa que quando você entrega o teu corpo para Deus, você começa a servir. Quando você entrega o teu corpo como sacrifício vivo, Deus se apodera de ti e você começa a trabalhar e você começa a servir. Muita gente, olha, sabes o porquê que muita gente está na igreja, mas não consegue trabalhar? Só conhecem Deus por ouvir dizer, só conhecem Deus por causa dos pregadores que têm passado aqui e falado a palavra de Deus. Muitos que estão aqui sentados nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Quando você nunca tem uma experiência com Deus, você começa a vacilar na tua maneira de servir. Você começa a falhar na tua maneira de adorar a Deus. Você começa a vacilar na tua forma de servir a Deus. Mas amados e queridos no Senhor, nós precisamos entender, conforme a Bíblia está nos exortar, nós precisamos entender a necessidade de servir a Deus enquanto nós podemos. Nós precisamos entender a necessidade de adorar a Deus, de buscar a Deus enquanto nós temos vida, enquanto nós temos força. Hoje nós estamos, quer dizer, hoje nós nos esforçamos muito para pregar a palavra nos nossos filhos. Hoje nós nos esforçamos muito para evangelizar os nossos maridos, nossas mulheres, nossos filhos. Por quê? Porque nós falhamos. Nós adiamos o tempo de servir a Deus. E por adiarmos o tempo de servir a Deus, nós agora estamos a pagar, nós estamos a carregar consequências que nós poderíamos evitar. Nós estamos a carregar problemas que nós poderíamos evitar há bastante tempo. Escuta o que eu vou te dizer. Muitas das vezes nós pensamos que a solução que você dá para um problema é na verdade solução. Não, nem todo tipo de solução que o homem dá para um problema leva na verdade a uma solução de um problema. Muitas das vezes quando você decide resolver alguma coisa, na verdade você vai se deparar com um beco sem saída. Hoje você não quer pregar a palavra, hoje você não quer servir a Deus. Amanhã, quando você entender a necessidade de servir, já será tarde. Amanhã, quando você entender a necessidade de começar a pregar a palavra, os corações estarão endurecidos. Por isso é que a Bíblia está nos exortar dizendo, nós precisamos entender que quanto mais cedo nós começamos a servir a Deus, melhor será para nossas vidas. Amados e queridos no Senhor, eu entendo, eu começo a refletir que muitas das vezes, quando você soluciona um problema, quando você dá solução para um problema, na verdade você acha, você pensa que é solução para um problema, mas quando você se deparar, você se levou para um outro problema. E eu quero parar aqui para te dar um exemplo. Escuta, muitas das vezes nós no mundo ouvimos que pessoas, para esquecerem os seus problemas, eles afogam as mágoas na bebida, eles afogam as mágoas na lhamba, no cigarro. Mas escuta, a solução que eles adotam, que é o cigarro, que é a bebida, não é uma solução, mas leva-lhes a um outro problema. Por quê? Quando a pessoa bebe, quando a pessoa sai do seu estado normal, começa a fazer coisas que ele se calhar não queria fazer, e se calhar vai matar, se calhar vai roubar, se calhar vai se prostituir, por causa da solução que ele adotou. Não é uma solução, mas é um outro problema que ele está se arranjar. Eu quero te dizer na manhã de hoje, sabes, a solução para o teu filho servir a Deus
não é na escola, não. A solução para o teu filho servir a Deus não é no bairro, não. A solução para o teu filho servir a Deus é na igreja. A solução para o teu filho servir a Deus é pregando a palavra, é ensinando a palavra. Mas muito de nós queremos simplesmente dar uma educação, levar na escola. Nunca pensamos em trazer para a igreja. Nós precisamos entender que quanto mais cedo nós pregamos a palavra para os nossos filhos vão evitar muitos erros. Você já cometeu, você já falhou no teu passado. Você já errou muito no teu passado. Agora faça com que os teus filhos não cometam os mesmos erros que você cometeu. Mas eles só não vão cometer esses erros se você entender a necessidade de pregar a palavra para eles na sua terra-idade. Eles só vão evitar certos erros na vida quando eles entenderem a necessidade de começarem a ouvir a palavra, de começarem a se doar a Deus, de começarem a trabalhar para a obra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê o livro de Isaías 40, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha: muitos voam, mas se cansam. Mas a Bíblia vai dizer, aquele que espera no Senhor, aquele que voa confiando no Senhor, esperando no Senhor, não se cansa. Para dizer o seguinte, muitos de nós estamos a nos esforçar e no fim ficamos cansados, porque nós estamos a fazer, esquecemos a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos a ensinar, esquecemos de pregar a palavra. Por isso é que muitos depois não conseguem. Quer dizer, as coisas não avançam, porque nós falamos, nós ensinamos, levamos para a escola, damos boa educação, mas nos esquecemos de pregar a palavra. Hoje, quando você faz a pesquisa no mundo, você vai entender que a melhor educação é a educação cristã. Mas ainda muitos de nós nos furtamos. Muitos de nós não gostamos de pregar, falar da palavra para os nossos irmãos, para os nossos parentes, para os nossos filhos. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos andar com a pessoa de Jesus Cristo. Escuta, amados e queridos no Senhor, estamos a caminhar para o final da mensagem, mas eu quero que você perceba algo muito importante. Eu quero que você entenda algo muito, mas muito importante. Olha, muitas das vezes, quando você começa a ter os teus filhos, quando você começa a nascer, as pessoas começam a caluniar, as pessoas começam a desprezar. Eu lembro-me muito bem, não passei por isso porque eu não vi, era muito pequeno, mas a minha mãe conta que quando ela começou a ter os seus filhos, e normalmente eu e os meus irmãos não temos muita diferença de idade, as pessoas até na igreja lhe caluniavam. Até na igreja as pessoas falavam, mulher do pastor, constantemente a nascer. Eles não sabiam que as pessoas que ela estava a gerar poderão um dia dar soluções grandes nesse mundo. Hoje, as pessoas que caluniaram, um deles sou eu que estou a falar para você. Escuta, amados e queridos no Senhor, não se apresse, nunca espera pelo diabo, não. Porque olha, muitos de nós pensamos que quando nós oramos, o diabo fecha os ouvidos. Não. Quando você ora, o diabo ouve a tua oração. E muitos de nós, por não saber esperar da parte do Senhor, nós caímos no imediatismo, nós caímos na pressa e nós recebemos algo que vem da parte de Deus. Mas algo que eu quero que você entenda, amado e querido no Senhor, você precisa investir nos teus filhos, porque Deus está a dizer para alguém aqui sentado, escuta, aonde você não chegou, os teus filhos precisam chegar. Os lugares de destaque que você não alcançou, os teus filhos precisam alcançar, mas só vão alcançar quando você entender a necessidade de pregar a palavra para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios está a dizer, os filhos são como flecha na mão do flecheiro. Amados e queridos no Senhor, estamos a terminar, mas eu quero também que você entenda, eu quero que você perceba, não se preocupe com quem costuma a falar mal dos teus filhos, não se preocupa com quem costuma a caluniar os teus filhos. O teu filho hoje bebe, continua a orar. O teu filho hoje se prostitui, continua a olhar. Os teus filhos hoje não servem a Deus, continue a orar. Dobra os teus joelhos. Amanhã aquele que bebia vai pregar. Amanhã aquele que se prostituía vai falar da palavra. Por quê? Porque você dobrou os teus joelhos. Escuta, amados e queridos no Senhor, não se preocupa com quem calunia a tua vida. Sabes o porquê? A tua vida não depende da opinião de ninguém. A tua vida simplesmente
somente depende da pessoa de Jesus Cristo. E quando você entende que o tempo de servir a Deus é agora, nós vamos evitar erros em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar a minha participação citando uma frase do meu pai, reverendo Ananias Alberto. Há tempos atrás, acredito que isso foi no ano passado, o meu pai, ele nos chamou, ele nos reuniu, os homens, os rapazes em casa, sentou conosco e ele nos disse assim: a vida é feita de prioridades e de oportunidades. Vou repetir, a vida é feita de prioridades e de oportunidades. Quando você não prioriza as coisas certas agora, quando a oportunidade chegar, a oportunidade te passa. Vou te dar um exemplo concreto. O tempo que você devia estudar, você não estudou. Você parou no ensino médio. Agora estão a pedir no emprego pessoa licenciada. Você consegue agarrar essa oportunidade? Porque você não priorizou os estudos. Eu quero te dizer, para nós terminar, o seguinte: a principal coisa que nós devemos priorizar agora é servir a Deus. Porque quando você se doa, quando você serve a Deus, a bênção anda à tua atrás. Porque você cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das tuas coisas. Prioriza boas coisas para que você tenha a devida oportunidade. Mas prioridades que você vai tomar hoje podem gerar consequências exaustivas na tua vida. Quando você prioriza coisas erradas agora, você não prioriza as coisas certas, no momento que a oportunidade chegar, você nunca vai conseguir agarrar aquela oportunidade, porque você não soube priorizar a coisa que você deveria priorizar. E Deus está a falar para a tua vida hoje: prioriza servir a Deus, prioriza andar com Deus, prioriza falar da palavra de Deus, para que as demais coisas, as oportunidades, você um dia consiga agarrar, você um dia consegue pegar aquelas oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também que você entenda, para nós terminar. Olha, eu dizia no princípio, o servir a Deus não se adia. Há coisas nessa vida que não se adiam. Há coisas na vida que não se adiam. Quando você adia coisas que não se adiam nessa vida, você terá muitos problemas na tua vida. Você terá muitas dificuldades na tua vida. Por quê? Porque há coisas na vida que não se adiam. E enquanto eu meditava, enquanto eu preparava esse texto, eu escrevi o seguinte: olha, há coisas na vida, conforme eu disse, que não se adiam. Você já viu alguém aqui? Você já viu alguém? Você já viu alguém que passou 2 dias sem comer e no terceiro dia tem comida para comer, mas fala: não vou comer? Você já viu alguém? Isso eu compartilhava com o cooperador Gilson. E ele disse assim para mim, e quando eu tenho exortado, eu já preguei essa mensagem várias vezes nos cultos de célula, e eu tenho dito sempre assim, e eu quero também falar isso para a igreja. Olha, você já viu alguém que está com disenteria e quando a sensação lhe apanha, consegue adiar aquele momento? Alguém já viu? Quem já viu pode levantar as mãos. Você já viu alguém que está com disenteria e quando aquela sensação lhe apanha, e por mais incrível que pareça, quando você está com esse problema com disenteria, aquilo te apanha nos lugares mais impróprios. No táxi aquilo te dá. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, há coisas na vida que não se adiam. E a coisa primordial que você nunca deve adiar é servir a Deus. Quando você adia o servir a Deus, você vai se criar muitos problemas na vida. Você precisa entender, olha, Deus não te trouxe aqui neste lugar por acaso. Você não está aqui do nada, não. Você não veio parar aqui do nada. Eu estou aqui hoje porque Deus me levantou para trazer essa palavra para a tua vida. Você está aqui hoje, você que está a ouvir,
É porque Deus permitiu. Escuta, por que a igreja não está cheia? Por que na galeria não está cheio de pessoas? Por quê? Porque Deus te escolheu você para ouvir isso. Porque Deus sabe que você precisa mudar alguma coisa na tua vida com essa palavra. Por isso não adia o tempo de servir a Deus. Não adia o tempo de andar com Deus. Olha, se você olhar, se você viver com o que as pessoas dizem, você nunca vai crescer, você nunca vai desenvolver. Eu dizia no princípio, a tua vida não depende da opinião de ninguém. O reverendo uma vez atrás ele dizia, olha, se o reverendo levasse em consideração todas as críticas que falam, né, contra ele, tudo que falam contra ele, ele não estaria aqui, não seria hoje pastor dessa igreja. Porque é muita coisa que falam a respeito dele. Hoje você vê, quer dizer, pequena coisa que te falaram, já não vou na igreja. Mínima confusão que aconteceu no coral, já não vou cantar no coral. Mínima coisa que aconteceu na igreja, quer dizer, tínhamos que ser nós a acalmar o problema. Somos nós que estamos a levantar poeira. Seríamos nós a estar em frente das pessoas, quer dizer, a acalmar o problema. Mas não, nós estamos a fazer ao contrário. Ao invés de nós averiguar a situação, nós estamos quer dizer, queremos criar mais confusão na igreja. Mas Salomão está nos exortar dizendo, amados e queridos no Senhor, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é pai que está aqui sentado, você que é mãe que está aqui sentado, teu filho, não se doa para Deus. Ore, pregue a palavra, fale da palavra para ele. Porque se você adiar esse momento, você depois, quer dizer, ele vai te trazer problemas que não deveria trazer se você lhe pregasse a palavra. Hoje você vai constantemente na escola do teu filho responder situações que ele fez. Por quê? Porque você não lhe pregou a palavra. Porque quando o teu filho andar com a palavra, ele vai ter temor. Ele sabe que há coisas que ele não pode fazer. Ele sabe, olha, é o que vos falo. Eu nasci numa família cristã. Quando eu nasci, o meu pai já era evangelista. Mas ainda assim também tropecei. Ainda assim também falhei. Mas quando decidimos andar com Deus, o que nós estamos a fazer agora é trazer orgulho por causa da palavra. E hoje eu quero que você entenda isso. Hoje eu quero que você compreenda isso. O tempo de servir a Deus não se adia, mas o tempo de servir a Deus é hoje, é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Inclina a tua cabeça por gentileza. Inclina a tua cabeça e vamos. Eu quero te levar num momento de reflexão.